viajou por volta de 12h30, meio-dia e 30. A delegação composta por 23 jogadores seguiu viagem. A gente vai trazer já de primeira aqui, e nesse início de material do Asa, já os relacionados que seguiram viagem, para que o torcedor alvinegro fique sabendo já. Viajou com Bruno Pianissola e o Matheus, os dois goleiros, os laterais, Paulinho, Carlos Henrique, Charles e Gabriel, os zagueiros Rony Lobo, Ítalo Rogério, Jean Peter e Railon, os volantes Aleph, Wesley, Zé Wilson e o Colina, os meias Didira, Rafael Saião e Anderson Feijão, e os atacantes Júnior Viçosa, Edilson Júnior, Kellyton Grafite, João Cabral e Tiaguinho. Aí você pode estar perguntando, ou o torcedor pode estar perguntando: Cardeal, por onde anda o Flávio Souza? Ficou aqui em Arapiraca. O Flávio Souza não viajou, foi preterido pela comissão técnica. Eu procurei informações hoje, o que havia acontecido com o Flávio Souza, se era algo clínico, se era opção técnica, e a informação que chega pra gente é que foi uma opção do técnico Raniel Ribeiro em não levar o Flávio Souza para Salvador para atuar diante da Jacuipense. Aí são baixas de 3 jogadores com o Flávio Souza. O Flávio Souza por opção técnica, e teve também o Bruno Pianissola, que aliás, o Bruno Menezes, que não viajou, e o jogador Léo Cereja também não seguiu viagem. Os dois estão entregues ao departamento médico, o Léo Cereja e o Bruno Menezes. O jogador Flávio Souza foi por opção técnica. Então aí são 3 jogadores que não são relacionados para o time do Asa nessa partida diante da equipe da Jacuipense. Um outro detalhe que a gente traz, Tony, eu trouxe ontem aqui no Futebol Show, é que a provável formação do Asa deverá ser mesmo justamente com o time que iniciou a última partida contra a Juazeirense e venceu por 2-0, com o Bruno Pianissola, o Paulinho, o Ítalo Rogério, o Jean Peter e o Gabriel, Aleph, o Wesley Didira, Kellyton, Júnior Viçosa e também o jogador Grafite. Eu diria que cravar eu não vou, porque o Asa ainda treina amanhã, 9 horas da manhã, no Barradão. Ele vai treinar amanhã às 9 horas da manhã no Barradão. Pode ser que de repente o técnico tenha uma opção ou outra e queira fazer algum tipo de alteração. Mas conforme o vídeo publicado pela Secretaria de Esportes de Arapiraca, no qual a gente já agradece essa prestação de serviço à Secretaria de Esporte, porque foi de uma gentileza enorme publicar esse vídeo, porque mostra imagens do coletivo do Asa, né? O coletivo Apronto, que aconteceu mais uma vez no estádio municipal, e de acordo com as imagens, se der um zoom aí, por gentileza, aproximar mais, a gente percebe que com esse time dividido, aí titulares e reservas, é o time que a gente cita aqui. Então não precisou a gente usar o drone, porque a Secretaria de Esportes colaborou conosco aqui. Colaboração. Colaboração. Quem tá de colete aí, pra quem tá acompanhando a NN Play, quem tá de colete é o time titular. Aí dá pra perceber quem são, né? Geralmente o colete é quem tá com o time de cima. Aí aproximou a imagem. O nosso Wellington Pirulito, fantástico Gula. Agora, colocou no ar agora. Pronto, tá aqui dando no ar agora. Pronto, então tá dividido o time aí. É o time que a gente tá dizendo aqui: Bruno Pianissola, Paulinho, Jean Pita, Ítalo Rogério e o Gabriel, Aleph, Wesley, Didira, Kellyton, Júnior Viçosa e Grafite. É o time que o técnico Raniel Ribeiro fez o coletivo Apronto ontem no estádio Coraci da Mata Fonseca. Mas, Cardeal, você disse há pouco que vai treinar amanhã. Vai, é só para tirar o peso da viagem, aquele relaxar, soltar a musculatura, como os caras costumam dizer, né, na gíria do futebol. É só para soltar a musculatura, para não ficar muito tempo parado. É só aquele piquezinho, aquele engana que eu gosto por ali. Como diria um amigo meu, é um treino degenerativo. Aqui quebrado. Então, assim, é basicamente isso. Então, assim, para quem está no rádio nesse momento acompanhando o NN Play, não está tendo a oportunidade de ver aqui a imagem, mas para quem está no NN Play,
Aí você aproveita, já se inscreve, dá o like aí pra gente e vê qual time aí que tá treinando no coletivo de ontem. O time é esse, Tony, de acordo com a Secretaria de Esporte. Também acho que não vai ter mudança não, eu acho que o time é esse mesmo aí, que o Cardeal citou, o time que o Ranieri jogou na partida contra a Juazeirense aqui, não vai mudar, esse time mesmo aí. O único detalhe é que o Flávio não viajou, né? E nem viajou o Benê também. O Benê também não viajou não. Fora da relação. Benê tá fora da relação, o Zé Wilson voltou a ser relacionado. Zé Wilson viajou. Voltou a ser relacionado o Zé Wilson. João Cabral. O João Cabral também viajou, mas eu senti falta aí na relação do Benê e também do Flávio Souza. São questões de opções, né, André? Daí o técnico faz as opções dele, realmente aí o Flávio ficando fora mais uma vez e também o próprio Bené, né? Eu acredito que o Flávio no último jogo ele foi pra relação porque o João não foi, né? Ele tava suspenso, e aí volta também o Colina. E aí essa formação que o Eduardo traz, que inclusive a Secretaria de Esporte também nos ajudou com a imagem, é justamente uma manutenção do time e pra mim é totalmente natural. E inclusive a gente falei ontem sobre, entre aspas, um azar de quem não joga o primeiro jogo com o novo técnico, como foi o Colina, como foi o João Cabral. Porque se o time for bem, e como foi bem o Asa, eles vão ficar como opção. O Júnior Viçosa foi bem, a formação do 4-3-3 com o Aleph e o Wesley foi bem também, desenvolveu muito bem em termos de principalmente chegada ao ataque. O Asa chegou com mais naturalidade contra a equipe da Juazeirense. Então, para mim, é totalmente natural e o correto a se fazer dentro do futebol. É manter aquilo que foi feito. Alguns ajustes precisam ser feitos, principalmente na fase defensiva do Asa, na movimentação dos volantes, para que não haja espaço quando o Asa estiver defendendo. Quando também tiver que recompor de uma forma mais rápida, porque estava atacando com mais gente, também tem que ter algumas correções, e é natural que aconteça, porque foi uma mudança de sistema, mais uma vez, com esse 4-3-3, principalmente com dois volantes que não têm características de apenas de se defender, e é outra metodologia. São outros conceitos, outras ideias do técnico Ranieri Ribeiro, que pelo menos que a gente começou a perceber do jogo, falando também com algumas pessoas do clube, que é mesmo aquilo que ele falou sobre gostar de ter mais a bola, de tentar ser mais agressivo, de fazer pé de pressiona, como foi feito contra a equipe da Juazeirense. Então, o natural é manter, para ter esse desenvolvimento tático, para que haja mais entrosamento dos jogadores, não de jogador para jogador, mas no novo sistema. Entender os encaixes, o preenchimento de espaço, como foi feito na última partida. Então, quanto mais eles forem jogando, quanto mais trabalho de campo, principalmente nesse 4-3-3 e nessa nova configuração, o time do Asa tende a evoluir, porque muda-se a característica e potencializa as valências dos jogadores que o Asa tem em termos técnicos, especialmente. É um time muito técnico. É o meio de campo, por exemplo, que tem 3 jogadores que conseguem construir jogadas, ajudam na construção, na criação das jogadas, Aleph, Wesley e Didira. 2 pontas que fazem também os movimentos por dentro para ter os corredores pelos laterais. Então, são ajustes de movimentos que naturalmente isso vai acontecendo com o passar do tempo, com o passar dos treinamentos também. E repito que eu acredito que o Asa tende a evoluir, e principalmente após a resposta que foi dada pelos jogadores, de mostrar mais uma vez para eles mesmos, inclusive, que o time é competitivo e que tem condições de conseguir classificação para a próxima fase. Mas para mim é totalmente natural que o Ranieri vai fazer. É verdade. Junto com a gente tá o Vinderlan Araújo. Boa noite para você, Canhão. Boa noite, Tony. Boa noite aí, pessoal. Um abraço aí para todos vocês, acompanhando aí a opinião, né, dos companheiros aqui da nossa equipe, né, sobre essa situação do Asa. Acho importante sim fazer a análise sobre projeções, sobre as possibilidades, sobre quem viajou e quem ficou fora da relação, porque dá para o torcedor também uma compreensão muito forte da maneira como está sendo tratada as coisas, e pensando no futuro daquilo que o Asa de fato vai ter pela frente, que é essa partida de amanhã. E aí, na somatória desses 4 jogos restantes da primeira fase, é fundamental o Asa conquistar um resultado positivo, principalmente nesses que são jogos considerados de confronto direto, para poder encaminhar essa classificação para a segunda fase da competição. E ver o crescimento da equipe, ver o crescimento do desempenho mesmo de alguns jogadores, as oportunidades concedidas para atletas que até então não tinham alcançado esse posto, né, de ter uma frequência, número de escalações.
nesta temporada e principalmente na Série D do Campeonato Brasileiro. Então todos esses aspectos são importantes para a fase decisiva da competição e para aquilo que o Asa precisa, que é de resultado positivo, que é de vitórias que o Asa precisa para poder alcançar essa classificação para a segunda fase da Série D. Isso é uma questão muito importante que nós estamos apontando aqui sobre os pontos que o Asa tem e as possibilidades que o técnico Ranieri Ribeiro tem em colocar a equipe do Asa, colocar em campo, para que o Asa, nesse contexto da prática, nós estamos aqui na base do que vimos e dentro de uma conjuntura, fazendo uma análise, uma espécie de previsão daquilo que pode acontecer. Mas com dentro de campo a prática, isso precisa ser também muito bem acompanhado e bem perto disso que nós estamos colocando, porque se não for dessa maneira como nós estamos apontando aqui, como os pontos considerados importantes e que cabem ao técnico a fazer essas mudanças, possibilidade de atletas inseridos na lista ou outros fora dessa lista, eu acredito que isso é uma situação extremamente aceitável para o técnico, para aquilo que ele tem nas mãos. Mas é dentro de campo que o Asa precisa fazer valer tudo isso que nós estamos imaginando que o Asa venha fazer para encaminhar essa classificação para a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro, que é mais importante. Esse objetivo é o objetivo único que o Asa tem para poder alcançar, no final das contas, aquilo que o torcedor do Asa mais quer, que é o acesso para a Série C, ao encerramento da competição.